aqui já é evangélico nessas ruas, né? Isso aqui é a rua. Passa alguém aí, A rua os de irmãos Jerusalém, entregam essa um aqui. folhetinho, Mesmo. tá bom? É, isso aqui é só Então nós vamos ler em João, capítulo de número 5, e o versículo de número 39. O apóstolo João, capítulo de número 5, versículo de número 39. Diz assim o texto: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O versículo de número 40 diz: e não quereis vir a mim para terdes vida. Não é uma pergunta. E não os quereis vir a mim para ter vida? Então esses dois versículos, mas especialmente o versículo de número 39, né? Examinai as escrituras. O texto bíblico, ele está dizendo para nós nessa noite: examinai as escrituras. Examinai a escritura. Examinar significa procurar com muita diligência, conhecer profundamente, saber exatamente o que a escritura está dizendo. Então a Bíblia, ela fala para todos nós: examinai a escritura, ou seja, qual é a escritura? A palavra de Deus é a escritura. Ela é a escritura, é espada. A palavra de Deus é lâmpada, é luz. E aqui ela é chamada de escritura, escritos. Então ela diz: olha, examinai a escritura. Por quê? Aí o texto diz assim: porque cuidais ter nela a vida eterna. Aleluia. Né? Então eu, o amigo, as pessoas, nós devemos observar o que a Bíblia está dizendo dela mesma. Dela mesma ela está testificando dela mesma. Examinai as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. São elas que de mim testificam. Queridos e amados irmãos, amigos que estão nos ouvindo nessa noite, já ouvimos um pouquinho do testemunho da nossa nobre irmã Marineuza Santos. O que Deus tem feito na sua vida, da sua família, e ainda vai fazer muito mais. Porque Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de vida. Deus é a favor de que nós sejamos abençoados. Deus não é um Deus para nos destruir assim de qualquer jeito. Por quê? Porque o que ele fez de mais lindo antes do homem foi o seu exército de anjos. E desse exército de anjos, ele fez um especial. E ele ungiu esse anjo. Ele ungiu esse anjo. Esse anjo foi ungido
Mas esse teve um diferencial. Deus deu uma capacidade pro anjo, que ele se desviou não por causa da sua unção, mas por causa da sua soberba. E ele se tornou o pior dos piores, e foi expulso do céu, infelizmente, para a sua própria condenação. Agora imagine que depois disso, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Meus queridos, se Deus, eu fico pensando, se Deus quisesse nos destruir, tirar o nosso fôlego, o que eu iria dizer? O que você iria dizer? Nada. Não é? A gente fica pensando, rapaz, fulano de tal ainda há pouco estava falando comigo e agora, de repente, morreu. Não é? Isso já aconteceu sucessivamente. Então, a nossa vida está nas mãos de Deus. Por isso, eu e você devemos temê-los, obedecê-lo, respeitá-lo, reverenciá-lo, honrá-lo, porque ele nos fez um povo santo, sacerdócio eleito, povo adquirido, para que anuncieis as boas novas de salvação. Aleluia. Aí é feito o exame e a gente procura o remédio para nos curar daquele resultado que vem dizendo o exame. Assim é a palavra de Deus. Examinai a Escritura, examinai ela cuidadosamente, porque cuidais nela ter a vida eterna. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, quando Jesus diz aqui que eu e você devemos examinar a Bíblia, é porque eu e você devemos examinar a Bíblia. Por quê? De onde vem a vida eterna? Da Bíblia. Por que da Bíblia? É porque é elas que testificam de Jesus. A Bíblia testifica de Jesus. A Bíblia não testifica do Pedro Enéas. A Bíblia não testifica necessariamente para a vida eterna da igreja, do homem. A Bíblia testifica de Jesus para a vida eterna. Se nós quisermos ter vida eterna, nós temos que examinar a Bíblia, a palavra de Deus. Por isso, se faz necessário pregar a palavra de Deus. Se faz necessário dizer ao homem a importância da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. O nosso coração é enganoso. A nossa intelectualidade, a nossa inteligência, o nosso saber humano pode nos enganar. A nossa sabedoria pode nos enganar. Por isso, antes de tudo, apresentar ao Senhor, para saber se de fato é a vontade de Deus. Porque enganoso é o coração. Quem o conhece? Não é? Quem o conhece? Então, meus amados e queridos irmãos,
A palavra de Deus é incisiva em dizer: examinai a Bíblia, porque nela tem vida eterna. Aleluia! A vida eterna. Você sabe e eu sei o que é vida eterna. E também sabe o que é morte eterna. O que é vida eterna? E o que é morte eterna? Tem muitas pessoas observando livros. Tem muitas pessoas observando. Eu não diria que isso na sua totalidade está errado. Tem muitas pessoas observando intelectualidade, cuidadosamente estudando, mas não tem vida eterna e não testificam de Jesus. Nós mesmos às vezes reverenciamos a nós mesmos. Não, Pedro Enéas é um grande orador. Olha como ele é orador. Olha como ele profetiza. Olha como ele prega. A gente se ensoberbece, achando que isso vai gerar vida eterna em nós. A gente está enganado, porque a Bíblia está dizendo aqui para mim que é a Bíblia que testifica de Jesus. Aleluia, Jesus. A Bíblia testifica que Jesus Cristo, único caminho para a vida eterna. Aleluia, Jesus. Único caminho para a vida eterna. Então, meus queridos, a minha palavra nessa noite para nós, Igreja de Cristo, e para os nobres amigos que estão à distância nos ouvindo nessa noite, vamos observar, vamos examinar a palavra de Deus. Porque o nosso coração é enganoso. A nossa vida é limitada e debilitada. E como eu disse, estamos aqui por causa da sua misericórdia que dura para todos sempre. Aleluia, glória a Deus. Nós não estaríamos aqui se não fosse o amor de Deus, se não fosse sua misericórdia, se não fosse o seu perdão, senhora Elinalva. A Bíblia diz que os homens até já teriam nos engolido vivo. Imagine Satanás. Se Jesus liberasse para Satanás nos engolir vivo, não sobrava nem a fumaça. Porque a Bíblia diz que ele anda buscando a quem possa tragar. O inimigo das nossas almas vive em busca de quem possa tragar, rugindo como um leão. Mas eu e você não somos tragados, porque em nossa volta está Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. No entanto, eu e você devemos aqui examinar as Escrituras. Não examine o que o rádio diga. Obtenha as coisas, mas faça como fez Maria. Tudo que o anjo disse para ela, ela guardou no seu coração. Se eu começar a examinar o que a televisão me diz, se eu começar a examinar só o que o médico me disse, se eu começar a examinar só o que o exame disse ao meu respeito, nós vamos sucumbir. Agora, se eu começar a examinar o que Deus tem ao meu respeito, isso gera fé, e fé gera milagre, e milagre gera vitória. Se Sara começasse a observar só para a impossibilidade de não ter filhos, ela nunca teria. Mas quando ela se apegou, observou o que estava
dito ao seu respeito através da palavra de Deus por aqueles anjos. O seu corpo foi rejuvenescido, restabelecido, e ela gerou uma criança na velhice. Aleluia. Deus vai fazer milagre. Glória a Deus. Não porque eu e você merecemos, mas porque o seu amor é tão apegante, é tão aproxima, é tão como se fosse um imã apaixonado por nós, homens, pobres, miseráveis, pecadores. A ira de Deus só ainda não veio sobre a terra, porque ainda tem sal na terra, tem luz no mundo. Sal é eu, sal e luz é você. Depois que essa igreja sair da terra, aí sim, a ira de Deus vai ser derramada de uma tal forma que os homens, no livro de Apocalipse, capítulo de número 6, por volta do versículo de número 20, diz: montes, outeiros caiam sobre nós, nos esconde da face, do rosto daquele que está assentado, nos esconde da ira do Cordeiro. Eles vão buscar a morte, e a morte não vai, até a morte vai estar com medo de morrer. Sabe por quê? Porque naquele dia a ira de Deus será derramada como nunca, 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 nunca na terra. Eu costumo dizer o que a Bíblia diz. No período da graça em que vive a igreja, senhora Elianeide, a ira de Deus caiu totalmente sobre Jesus. Toda sobre Jesus. A ira de Deus caiu sobre Jesus. Nós temos eventualmente algum tipo de ira que cai sobre a terra. Eventualmente. Cidades, estados, países, continentes, cai um pouco da ira de Deus, porque está registrado na palavra de Deus, dizendo que Deus o entregou para desonrarem a si mesmo, e receberão em si mesmo a sua devida morte, ou punição devido ao seu pecado ou ao seu crime. Mas na totalidade do tempo da graça que a igreja está na terra, Deus nos traz juízo para a igreja, Deus traz disciplina. E a disciplina de Deus é pedagógica. A disciplina de Deus é pedagógica. Ou seja, a disciplina de Deus é para que eu e você melhoramos. Ele começa a chamar a nossa atenção, começa a chamar a nossa atenção, começa a despertar a nossa vida, começa a falar conosco. Aleluia. E nós resistimos muitas das vezes o Espírito Santo. Resistimos. E a Bíblia diz: olha, não resistais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. E a Bíblia diz: tudo que o homem plantar sem se arrepender, ele vai colher. Né? Então, meus irmãos, eu concluo nessa noite. Nós ouvimos as louvores, porque elas testificam de mim. As Escrituras testificam de Jesus. Antes de qualquer coisa, olhe para cá, para a Bíblia. Olhe para essa Bíblia. É a lâmpada, é a luz, é o caminho, é a vida,
é a maior revelação de Deus. Tem muitos de nós que às vezes não sabemos entender ou compreender. Isso não faz tanta diferença. Mas o importante é que a gente se humilhe diante dela. Porque é ela que nos admoesta. É ela que nos ensina. É ela que nos corrige. É a palavra de Deus. Examina a palavra de Deus. Aleluia. Examina ela. Porque cuidares ter nela a vida eterna. Porque de mim elas testificam. Aleluia. Se eu começar só examinar, pedir para o Márcio Nilson me examinar. É importante o conselho dele para mim? Sem dúvida. Mas se os conselhos do Márcio Nilson não estiverem aqui na orientação da palavra de Deus, aí fica um pouco difícil. Por isso, toda palavra pastoral que não tiver base bíblica, é bom fugir. Toda revelação que não tiver base bíblica, é bom fugir. Todo sonho ou profecia que não tiver base bíblica, fuja! Por quê? Porque a palavra de Deus é que testifica de Jesus. Aleluia. Mas é muito difícil a gente cumprir essa palavra. Mas não é impossível. Por isso que o período hoje que a gente está vivendo chama-se graça. Se não fosse graça, meus irmãos, imagine, meu irmão, se não fosse a graça mesmo, a gente não estava aqui, meus irmãos. Pode ter certeza disso. Eu concluo nessa noite dizendo aos nobres amigos que estão nos ouvindo: observe também você a palavra de Deus. Tudo nessa vida passa, tudo passa. Mas a palavra de Deus, ela diz que ela permanece para sempre. Tudo passa, meus irmãos, tudo. E nós devemos, a Bíblia diz que nós devemos comer o melhor dessa terra, irmã Marineuza. O melhor dessa terra é nosso, por direito. O pecador aí come o melhor, por que nós crentes não podemos comer o melhor? Não podemos desfrutar do melhor? Não podemos ter o melhor? Temos que ter. E Deus não é contra isso, não. Deus não é contra você ter um carro, ser rica, ser milionário. Não tem nada a ver. A Bíblia diz que o problema é o amor ao dinheiro. Agora, não sei como é que a gente vai amar, que tem gente que nem tem ele, como é que vai amar? É, irmã Maria Raimunda. Quando a gente não tem, a gente não ama. Tem 10 centavozinhos, amar 10 centavos. Mas é dinheiro, né? O senhor Nilson aqui, que é patrão do Paraíba, que tem dinheiro.